Bastidores quentes no Vasco. Mau plano de recuperação judicial foi aprovado e já tem credor indo para a justiça. São nomes importantes, ex-jogadores e advogados que estão questionando a Assembleia e dizendo que houve tratamento desigual. O clima esquentou nos bastidores e isso pode mudar o rumo do processo que tirou o Vasco do atoleiro de 1,2 bilhões de reais em dívidas. Então já chega deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo nos bastidores do Gigante da Colina. Eu vou te contar quem entrou com a ação, o que estão pedindo, o que pode acontecer com o Vasco a partir de agora e tudo sobre esse assunto. Valeu? Vamos embora pro vídeo. É verdade, o mau plano foi aprovado na última quinta-feira, né? E hoje já tem processo na justiça de credores entrando com uma impugnação da Assembleia. Se o juiz julgar procedente, a votação pode ser impugnada e nada daquilo vai acontecer. O Vasco vai ter que criar uma nova Assembleia de Credores e rediscutir o que vai acontecer. Porém, o número de credores que entraram com a impugnação é relativamente pequeno. Na verdade, são 7 credores. Eu vou trazer a lista dos credores aqui para você, olha só. Vamos analisar aqui, ó. Os credores que estão discutindo essa impugnação, tem mais 2 credores que entraram na justiça também, mas fora da não é um pedido de impugnação, tá? Vamos esclarecer isso aqui. A impugnação são 7 credores colocando aqui, que são o Tiago Costa Mel, o Fábio Eustáquio Cruz, a Vanessa Lima, Sociedade Individual de Advocacia, o Alexandre Machado Faria, Marcelo de Oliveira Santos, o Maurício de Almeida Corpetino e Michel Alves. E o outro é assinado pelo advogado Marcos Vinícius Miranda Fernandes, que representa, lembra dele? O ex-volante Wendel, é isso aí, representa o poderoso Wendel. O Vasco deve R$19.941.940,74 ao Wendel. Ele é o maior credor trabalhista do clube. No termo, o advogado do ex-atleta, cara, esculhambou o Vasco, falou mal, eu estou falando mal do plano de recuperação judicial, disse que o Vasco não deu tempo de lerem o plano, as mudanças que foram feitas no plano. O Vasco mudou na madrugada e aí não deu tempo. Eu não sei se ele estava na Assembleia, se ele não estava, mas o que os advogados que entraram com a impugnação, daqueles 7, mais o do Wendel, né, que estão juntos, eles pedem o seguinte, vamos lá. Eles dizem assim, ó, eles impugnam a legalidade e constitucionalidade da proposta apresentada à classe 1 trabalhista. Então eles querem que seja impugnado a proposta da classe 1, da classe trabalhista, que é a maior parte do acordo, né? Requer o registro integral dessas ressalvas em ata da Assembleia Geral de Credores, a que aconteceu no dia 9 de outubro, e em divulgação de gravação de toda a Assembleia. Eles querem que a Assembleia que foi gravada seja divulgada essa gravação. Eles reservam-se no direito de provocar o controle judicial da legalidade do plano e de impugnar judicialmente eventual homologação de cláusulas manifestamente ilegais e inconstitucionais. Reservam-se também no direito de apontar novas ilegalidades, uma vez que a ata oficial não foi disponibilizada e a votação ficou maculada com a obrigação de votação a favor dos novos colaboradores. Requer ainda a inclusão dessa manifestação completa como parte integrante da ata oficial. Eles querem que toda essa impugnação deles seja aceita pelo juiz e que as ressalvas todas sejam colocadas na ata oficial. Eles querem que a gravação da Assembleia seja colocada em público, seja divulgado, desculpe, em público não, seja divulgado aos credores. Parece que os caras não estavam lá. Os caras querem ver a gravação, parece que os caras não estavam lá. Ou se estavam, porque valores assim, quantias assim, não é um escritório só que representa, tem vários escritórios que representam. Vai ver o cara que estava lá, assinou, e os outros... Porra, não fala, não pode ser assim não, cara, como é que tu assinou um negócio desse? E aí começa a confusão, começa a briga. Parece que os caras não estão muito certos do que aconteceu na Assembleia. Isso é só uma impressão que eu tenho lendo o texto, e eu mostrei isso para alguns amigos que são advogados, e falaram, isso aí pode ser só para embolar um negócio, para ganhar um tempo, para tentar um acordo por fora, mas é difícil, dentro da recuperação judicial, ou então os caras não estavam lá e querem uma nova chance, uma nova Assembleia, estão forçando para ter uma nova Assembleia.
Bem, vamos ver o que pode acontecer. Outros dois credores que também entraram na justiça, um é o Valdir Bigode. Botei até cá na capa do vídeo, porque o Valdir Bigode fez aquele texto, ele deu uma declaração sofrida, tal, mas no final votou sim. E aí o advogado dele fez uma nota, né, entrou na justiça com uma nota só, ou seja, ele aceitou o acordo, mas ele quer que deixe registrado isso aos administradores judiciais. O advogado do Bigode é o Washington Barbosa da Silva Neto. Ele questionou o tratamento que o Valdir Bigode recebeu do clube e disse que aceitou a proposta apresentada em razão de absoluta ausência de alternativas viáveis. Ele quer que isso fique registrado aos administradores judiciais. Ok, não vai mudar em nada, vamos registrar e vai deixar isso para lá. E aí ele ainda diz que o Valdir é titular de um crédito de cerca de 4 milhões e 500 mil, originado de vínculo empregatício legítimo e absolutamente documentado, cuja exigibilidade não está sob constatação. Apesar de figurar entre os credores habilitados, ele tampouco recebeu qualquer proposta de acordo direcionada a ele. Né? Ou seja, ele entrou num bolo e, olha, o seu valor se encaixa aqui nesse bolo. Ele queria uma proposta individualizada, uma coisa para ele, isso não aconteceu. E aí ele queria entrar no grupo que foi criado, os Beneméritos Parceiros. Só que o Valdir não era benemérito parceiro, ele era da classe trabalhista, cara. Mas o advogado criou essa celeuma toda aí e está colocando uma nota aos administradores judiciais, talvez tentando lá na frente mudar alguma coisa, mas essa do Valdir vai ser difícil. Uma ressalva que foi colocada na justiça hoje, foi entrada uma ressalva, e essa é importante, é a do Banco Bradesco, tá? O Banco Bradesco não tenta impugnar, mas faz uma ressalva. Diz que ele é um dos 10 que votaram contra o plano. 10 credores lá presentes votaram contra o plano. O Bradesco é um dos que votaram contra o plano. Os outros 7 devem ser do outro advogado, 8 Bradesco, 9 é o Wendel, faltando um aí que a gente não sabe quem é. Mas o Bradesco é um dos 10, que está dizendo que ele é um dos 10 que votou contra, e ele exige várias coisas sobre a lei, eu não vou ficar lendo aqui, é muito extenso, nós também não entendemos isso aqui, mas ele quer que, se houver novas deliberações da Assembleia Geral de Credores, que eles sejam notificados. Mas, sim, eles votaram contra, mas eles entendem que o voto é a maioria que prevalece. Eles estão só fazendo, como é que ele diz, aqui uma ressalva. Eles colocaram uma ressalva para justificar o porquê que votaram contra. Votaram contra, justificaram, colocaram para o juiz várias cláusulas, súmulas do Tribunal de Justiça, dizendo que a Assembleia é ilegal e tal, mas no fundo eles já acabaram votando. Eles não se retiraram, eles votaram contra e perderam. E aí isso aí é um choro de perdedor, mas ok, eles registraram algum choro. O que complica mais é o pedido aqui de impugnação, tá? A impugnação é o que mais atrapalha o processo. O juiz vai julgar. Eu, sinceramente, não acredito que o juiz vai dar procedência a esse caso e vai impugnar a recuperação judicial do Vasco, porque 8 credores, 7 mais o Wendel, né, estão pedindo. Né? É uma porcentagem muito pequena do número de credores. A votação foi 97,7% de aprovação. Então, você ter um grupo aí de 10 pessoas reclamando, é um universo muito pequeno, não acho que o juiz vai dar margem a isso. Ele vai falar, tudo bem, tem 10 pessoas aqui reclamando, mas eu tenho gente pra caramba lá que aceitou. Toda a recuperação judicial, toda a Assembleia de Credor tem os perdedores, cara, que tentam ainda ganhar na justiça algumas coisas. Enfim, é uma luta, é uma briga. Cara, eu acho que o Vasco tem bons advogados, já falei isso aqui. O corpo jurídico do Vasco ele é muito bom, né? Já tem a Alves Marçal, que é especialista nisso, que foi contratada porque ela é especialista em recuperação judicial, foi ela que faz o plano de pagamento, é ela que ajusta o plano na madrugada, é ela que envia a proposta para os novos credores. Houve negociação, sim. Agora, esses caras não foram procurados, talvez esses caras não foram procurados porque já se sabia que qualquer proposta ia ser negada por eles, então não se perdeu tempo. É melhor deixar esses caras para lá, porque eu preciso do voto da maioria. Aí é política, cara. Aí é você saber o que você está fazendo. Você precisa de uma aprovação. Eu tenho 100 pessoas para conversar. 10 eu sei que não vão mudar. Pô, deixa esses 10 de lado, cara. Vamos brigar pelos 90. Eu preciso de 51 votos a favor. É isso que o Vasco precisa. Eu acho que conseguiu 97,7% da aprovação, né? Então o número não era 100. Tinha um pouco mais de 100 pessoas lá,
e o Vasco conseguiu 97,7%, que era o que o Vasco precisava. O Vasco precisava de 51%. E aí o Vasco não apresentou uma proposta específica para o Wendel, porque sabia que os caras era muito tempo a ser perdido ali. Então, o Vasco foi para uma negociação que era mais fácil, ó, assim, aceita, nota aqui, papá, quanto que o teu voto, e aí é negócio, a negociação de voto faz parte do jogo, faz parte do processo. Acho difícil esses caras conseguirem impugnar, mas não vão ficar aqui de olho, né? É mais uma história aí da recuperação judicial do Vasco. Mas, enfim, com o Vasco nada é fácil, nada é simples, tudo é muito complicado, tudo é muito suado, né? Mas acho que a gente vai conseguir, vai passar e vamos sim sair da dívida de 1 bilhão e 200 para uma dívida de 500 milhões. Eu dei parabéns ao Pedrinho no vídeo anterior e estou aqui dizendo novamente, porque é uma guerra, é uma luta. As pessoas falam, mas ele saiu de 1 bilhão e 200 para 500 milhões, mas o Vasco não tem receita para pagar essa recuperação judicial. Cara, essa judicial ela começa a pagar daqui a 3 anos. O Vasco não tem receita para viver hoje com 1 bilhão e 200 mil de dívida. Você entender isso, cara. Você achar que o Vasco não tem receita daqui a 3 anos para começar a pagar a recuperação judicial... é um pensamento pequeno, cara, porque você tem que entender que o Vasco não tem receita hoje para pagar 1 bilhão e 200. Por mais que vocês... Essa dívida você não pode fazer o que os caras vêm fazendo há anos. Há 25 anos, os presidentes do Vasco vêm empurrando a dívida para o próximo, empurra o bolo para o próximo. Né? Quem pariu o Matheus Coimbra, não fez essa dívida, foi o próximo. O Pedrinho ajeitou o negócio, ele organizou o negócio, ele escalonou. Mas ele vai fazer parcelas que não é ele que vai pagar, claro, cara. Ele não vai ficar no poder eternamente, graças a Deus. Outros vão ter que vir e vão ter que honrar com o pagamento, porque hoje é o melhor para o Vasco. A menos que o próximo que venha encontre uma solução ainda melhor para o Vasco e faça. Mas hoje não tem, amigo. Hoje não tem. Você sair de 1 bilhão e 200 para 500 milhões e pagar em 3 anos de carência, desculpa, mas não tem. Você vai pagar com 20 anos, com 3 de carência. A maior parte das dívidas você paga com 19, são 19 anos a serem pagas essa dívida. E você ainda tem 3 anos para se reestruturar, para você criar receitas para poder pagar as parcelas. Pelo amor de Deus, cara, se você acha que isso não é bom para o Vasco, que isso é errado, aí é para mim isso é política. Aí você quer falar mal do cara porque quer falar mal do cara. Eu não penso assim, desculpa, é o meu ponto de vista, respeito quem pensa assim, mas aí está fazendo política. Aí eu não faço política, eu vejo o que é o bem para o Vasco. Hoje, isso é o bem para o Vasco. Mas é uma dívida que não é o Pedrinho que vai pagar, é outro presidente, claro, e os outros, que fizeram dívida para os outros pagarem também. O Eurico, que fez dívida para os caras pagarem depois. E o Roberto, que fez dívida para os outros pagarem. Todos eles, e o Salgado, e o Campelo, e todos eles, que fizeram dívidas para os outros pagarem. Estourou tudo na mão do cara, do Pedrinho. Ele tem 1 bilhão e 200, e essas 7 partes, que fez dívida para os outros pagarem. Cara, todo mundo fez dívida para o outro pagar no Vasco. A verdade é essa, cara. E o Vasco tá quebrado. E ninguém toma uma atitude. O Pedrinho falou, toma uma atitude. Desculpa, mas eu não consigo discordar. Cara, eu não consigo entender se você tem uma dívida de 1 bilhão e 200, você consegue pagar só 500 milhões. Esses 500 milhões você vai pagar em 20 anos. Em 20 anos. E você ainda vai respirar 3 anos. Você vai ficar respirando 3 anos para começar a pagar. Desculpa, qualquer coisa contrária disso, para mim, aí é só política. Aí é só querer falar mal do cara, porque não é o meu candidato, né? Eu quero que se dane. Porque no Vasco tem muito disso. Tem galera que torce contra o Vasco. Vasco vence, o cara fica aborrecido. O cara quer que o Vasco perca, para ele poder vir e falar, tá vendo? Culpa do Pedrinho, temos que tirar o Pedrinho. Agora, se o Vasco está indo bem, os caras ficam preocupados. Sabe por quê? Esses caras não querem a felicidade do Vasco. Esses caras querem o grupo político deles no comando. Eles querem a felicidade do grupo político que eles representam. Essa aqui é a verdade. Isso tem que acabar no Vasco. Eu sou Vasco. O canal aqui é Vasco. Nós somos Vasco. Pedrinho fez certo? Na minha ideia, a menos que alguém me prove por A mais B que tá errado. Aí eu vou falar aí, falei que o cara estava certo, mas acho que eu tenho uma outra visão agora e, concordo. Acontece. Eu posso mudar de opinião. Não tem problema nenhum contra mudar de opinião. Mas hoje, no meu entendimento, o cara fez certo. E ponto final. Não adianta, qualquer opinião contrária a isso hoje, a menos que me prove com lógica que o bem do Vasco é ficar com 1 bilhão e 200 de dívida sem ter como pagar agora e tentar um escalonamento de 1 bilhão e 200 em vez de um escalonamento de 500 milhões. Se alguém conseguir me provar que isso é melhor do que o que está sendo feito, ok, eu vou também aceitar. A gente vai conversar. Agora, do contrário, amigo, só ficar gritando, dizendo, porque não é o Pedrinho que vai pagar, o Vasco não tem receita, quero ver quando começar daqui a 3 anos pagar esses 500 milhões, o Vasco não tem receita hoje para pagar 1 bilhão e 200. Se não fizesse isso hoje,
O Vasco não tem receita daqui a 3 anos, você está preocupado daqui a 3 anos, 500 milhões, e hoje você teria que pagar 1 bilhão e 200 hoje, você não vai pagar, hoje você não pagava. O Vasco é deficitário, o Vasco é ainda deficitário, mas o Pedrinho, a péssima gestão, o Vasco ainda é deficitário, cara, o Vasco é deficitário já há muitos anos. Você está aumentando, o Pedrinho está com pensamento de aumentar a receita. Se ele não conseguir aumentar a receita, ele tem mais um ano de gestão, ele tem que entregar o Vasco no azul. Esse agora é o objetivo do Pedrinho, entregar o Vasco no azul, cara. Esse é um desafio, porque ele tem que aumentar a receita, ele tem que aumentar patrocínio, ele não está lutando, ele não está fechando com a Nike. Ah, mas a camisa vai para R$700. Porra, o que tu quer, cara? Tu quer uma empresa que pague mais para você, mas não quer que essa empresa cobre mais de você. Porra, é complicado, cara. Você tem que entender que o produto vai ficar mais caro. Se você botar, se a tua marca começa a ser valorizada, os produtos da sua marca vão ser mais caros. É natural, infelizmente essa que é a verdade, amigo. É isso. A capa pagava 30 mil reais pro Vasco, o cara vai pagar 300 milhões em 7 anos, pô. É diferente pra caramba, irmão. Então a gente tem que pensar isso. O Vasco tá aumentando as receitas, não tá aumentando as receitas? Tem aí o novo contrato com a Betfair, tem aí o contrato com a Nike. O Vasco está participando na gestão do Pedrinho já a segunda semifinal de Copa do Brasil. O Vasco provavelmente vai conseguir morder uma vaga para uma competição internacional, é mais receita. Cara, hoje você não pode falar que o Vasco hoje não vai diferente. O Vasco está fazendo seu novo estádio. O Vasco pode vender o name right talvez entre para a obra do estádio, mas talvez não. Talvez alguma parte. O Vasco hoje tem um CT melhor do que tinha antes do Pedrinho assumir. Essa que é a verdade, cara. Essas coisas tem que falar. Agora, a gestão do futebol do Pedrinho, pelo menos o ano passado, esse ano, foi horrorosa. Vamos ver agora para o próximo ano. Cara, aqui o canal é Vasco. Quando tá certo, a gente vai aplaudir. Quando tiver errado, a gente vai malhar, vai criticar, porque o que a gente quer é o bem do Vasco. Sempre é o bem do Vasco. Só isso que eu quero. Eu só quero o bem do Vasco. Eu não vou vir aqui com história de que o Vasco está sendo vendido para Crefisa. Atenção, Vascaíno, me deu essa notícia aí. Eu não sei se isso é verdade, eu vou acompanhar, não sou jornalista, eu estou acompanhando. Hoje, eu acho que isso é a história do Boitatá, porque o próprio Atenção Vascaíno deu a notícia que o Vasco teria que comprar as ações, né? Que é o que eu falei aqui, tem que ir lá e comprar as ações dos americanos. E aí, quem são os caras? Quem é a ECAP? Cadê? Enquanto eles querem? Ninguém sabe nada, cara. Então, calma, vamos ficar calmos, vamos tomar cuidado. O Vasco fez um negócio da China que o Pedrinho fez. Preparou, o Vasco está equacionado, as dívidas do Vasco estão equacionadas. Vamos rezar para essas impugnações não acontecerem nada, isso passar e o Vasco poder navegar no mar da tranquilidade. Valeu, um grande abraço, fique com Deus. Amanhã tem vídeo do canal, amanhã a gente vai falar de Vasco e Fortaleza, melhor, Fortaleza e Vasco. Paulo Henrique cortado, Paulo Henrique não vai nem para Fortaleza, Paulo Henrique jogou os 90 minutos, o Vasco resolveu não levar ele para Fortaleza, está cortado da relação do jogo de amanhã, mas isso a gente fala no vídeo de amanhã. Amanhã já volta o Café do Gigante. Já acabou a data aqui, vamos voltar com o Café do Gigante. Valeu? Grande abraço, fica com Deus, até o vídeo de amanhã cedo, 8 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal, já vamos falando de Fortaleza e Vasco e também um pouco dessas histórias aí que se acontecer da recuperação judicial. Valeu? Grande abraço, fui. Tchau.